que a gente uma vez fez para uma mãe cega essa impressão em 3D. E ela pôde, pelo toque, ver a carinha do filho. O tempo é você recuperar, curar ou diminuir aí o impacto nos tratamentos adjuvantes. Porque com esses dados, você consegue ser muito direcionado, além dos algoritmos generalistas, você consegue personalizar o tratamento para cada paciente. Na medicina, a gente vem falando há bastante tempo, né, de inteligência artificial na medicina. Há 10, 15 anos atrás falaram que ia substituir o radiologista continua trabalhando. Eu acho que o olhar médico, o que me ajudou na gestão? Porque eu sei o impacto real na vida do paciente. Sejam muito bem-vindos ao nosso Boteco da CM, aquele lugar onde a gente vem para ficar por dentro de todas as novidades do universo de experiência do cliente, mas acaba que a gente também aprende sobre histórias de vida, a gente sai inspirado, às vezes a gente até chorou junto aqui nesse lugar. Hoje a gente tem um entrevistado, nota 1 milhão, eu diria nota 1.92, 93... Não sei, é pela altura dele. Gente, ele é fã de viagens e hoje a gente não vai falar de viagem não, a gente vai falar de saúde, porque ele é o Roberto Curi, VP da Unidade de Atendimento e Experiência do Cliente da DASA, mas a gente vai falar sobre muita coisa aqui hoje. Eu vi o pessoal te chamando carinhosamente de Curi, então também vou dispensar o Roberto, viu? Vou fazer de intimidade. Me conta, primeiro, obrigada pelo seu tempo, que acho que é um dos ativos mais importantes, por emprestar um pedacinho do seu dia aqui pra gente, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você e vai ser uma ótima experiência pra gente trocar aí esse networking e um pouquinho da experiência de cada um. Show de bola. E para embalar aqui nossa conversa, porque eu vou começar, antes de perguntar sobre o corporativo, perguntar do CPF, né? O que te trouxe a chegar nessa posição que muitas pessoas almejam. Mas antes vou puxar um brinde, tá? A gente se conheceu, antes de estar aqui, gente, no Conarec. Exatamente. E aí, curiosamente, sem combinar, a gente escolheu o mesmo drink, que é o Conarec. Então, vamos brindar aqui? Vamos. Ao Conarec, as boas conexões, a saúde, veja só. Sem dúvida. E a primeira pergunta que eu queria já começar aqui, para acalorar esse nosso bate-papo, é contar um pouco de como é que foi sua jornada rumo à posição que você tem hoje, posição de liderança de uma empresa que cuida de tantas vidas, literalmente, aqui no país. Bem, primeiro eu sou médico de formação, né? Eu me formei em cardiologista, fiz Santa Casa, Faculdade de Medicina da Santa Casa, me formei em 99, então a minha jornada como médico, ela se inicia em 99 e depois acabei da cardiologia indo para radiologia, fazer tomo de coronário e ressonância cardíaca, foi onde eu fui parar na DASA, através da imagem diagnóstica, trabalhando como médico na DASA, e aos poucos eu fui fazendo a transição para esse caminho de gestão. Já coordenei cardiologia, hemodinâmica, equipe de cirurgia cardíaca, montei pronto-socorro, unidade coronária, e aos poucos eu fui migrando o meu tempo de médico para gestão, até ficar full time na DASA e full time na gestão, e saindo também da gestão da área médica e assumindo de fato o negócio e a operação e as unidades de atendimento nesse ciclo aí, nos últimos 6 anos, focado 100% em gestão. E é esse o trabalho que a gente vem fazendo, podendo contribuir de uma maneira mais massificada para a saúde, impactando mais vidas, mais pacientes, mais pessoas dentro desse mercado maravilhoso que é a saúde. Sou suspeito por ser médico, obviamente, de formação, mas é um mercado bastante atrativo, com propósito e vocação. Eu queria que você me levasse até para viajar, se teve algum episódio da sua vida que você pensou, poxa, eu preciso tomar essa decisão. Se eu vou ser mais médico ou mais gestor, e como é que foi o pensar nisso? Como é que foi a decisão em família, talvez? Como é que... Me leva para esse lugar, me conta. Acho que é uma pergunta super interessante essa. Não foi uma decisão fácil, né? Eu sempre compartilho as minhas decisões com a minha esposa, que é colega de turma, por sinal, então a gente construiu... Também do coração. Também, mas ela fez outra especialidade, fez otorrino, mas essas decisões sempre foram muito compartilhadas com ela, porque a gente sempre ficava no dilema, putz, você fez medicina, fez 6 anos de medicina, mais 5, 6 anos de especialização para chegar onde você chegou, e agora você vai para gestão.
Então sempre foi uma discussão com ela, sempre uma discussão propositiva, sempre me apoiou nas minhas mudanças, nas minhas decisões de mudança de carreira. E eu sempre me perguntava, né? Porque sempre me falavam, pô, mas o que você sente falta da medicina, né? E por curiosidade, o que eu mais sentia falta era da emergência, né? De poder estar lá na emergência e salvar vidas, né? Um infarto, uma dissecção de aorta. Então, se perguntar o que eu senti falta é daquela emergência, daquela loucura de pronto-socorro, daquele paciente grave que a gente salvava vidas, que é onde a gente poderia exercer o máximo da vocação médica, né? Mas aos poucos, eu fui percebendo que a questão de fazer gestão, liderar pessoas, impactar uma quantidade maior aí de vidas, me começou a abrir um caminho de interesse. E aos poucos eu fui migrando para esse caminho, gostando, até o ponto que eu falava, putz, eu acho que eu vou focar nisso, vou focar em gestão, vou focar em liderança de pessoas, vou focar em experiência do cliente. E aí foi automaticamente eu fazendo essa transição de maneira bastante consciente, em doses homeopáticas. Não foi uma transição do dia para a noite que eu fui dormir médico e acordei gestor. Tipo Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão, não foi isso? Exatamente. Que legal. E que legal você citar a sua esposa, porque a minha próxima pergunta é justamente sobre todo esse núcleo mulher que a DASA tem cada vez mais intensificado os olhares, né? E eu acho que tem muito disso dessas conversas, não só dentro de casa, mas muito fora de casa, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. Ó, eu tenho aqui que são mais de 40 marcas para oferecer uma experiência. Então, gente, se com uma já seria difícil, porque quando a gente vai fazer um exame, alguma coisa, a gente já fala, meu Deus, quanta coisa, quanto protocolo, quanto... São vidas, né? Pode ser que você faça um exame e dê tudo certo, pode ser que você descubra que você tem 3 meses de vida por causa daquele exame. Então, tem muito ouro aqui dentro nas mãos de vocês, né? Como é que vocês têm olhado para organizar esses núcleos especificamente de mulheres? Acho que é uma excelente pergunta, né? O tamanho da DASA, né? De maneira nacional, repetindo, 40 marcas. Eu ia dizer assim, para quem não sabe... 400 milhões de exames, mais de 400 milhões de exames ano, mais de 22 milhões de pacientes únicos passam na DASA por ano. Então nós temos aí uma potência, uma capilaridade gigantesca onde a gente impacta muitas vidas. A questão da atenção à mulher, e falando do mês da mulher, nós estamos chegando no dia 8 de março, né, no Dia Internacional da Mulher. Você viu que mês maravilhoso? Só uma pausa muito rápida. Claro. Mês do cliente, mês da mulher. Que mês ótimo para a gente se encontrar. Espetacular, né? Espetacular. Já dentro da DASA, a gente já fala dos nossos times, dos nossos colaboradores. Nós estamos falando de quase 70% mulheres dentro da DASA como colaboradores, né? E, além disso, a grande maioria das nossas marcas, o público de maior uso das nossas marcas são mulheres. E a mulher é o decisor da saúde da família. É o que leva o homem, é o que leva os filhos, é o que leva os pais. Então, esse olhar e o cuidado da mulher e a gente... construir as linhas de cuidado. É um núcleo de mama, é um núcleo de endometriose, é um núcleo de prevenção ao câncer de colo uterino. Então nós temos que olhar a mulher, obviamente, de maneira especializada, com médicos de excelência, mas com uma jornada que não seja fragmentada, para que seja feito o diagnóstico precoce e ela tenha um tratamento adequado. E não só o diagnóstico precoce de patologias, mas também a medicina preventiva, porque é importante fazer o Papa Nicolau, é importante para fazer a mamografia, e dessa maneira a gente vai contribuindo para a maior qualidade de vida e longevidade das mulheres também. Fantástico. E começa muito cedo, né? Porque já quando começa os ciclos e tudo mais, já tem um monte de coisa para serem analisadas. Eu sou mãe de menina, né? A minha tem 20 agora, mas eu lembro que quando falassem 10 anos já tem que levar. Falei, 10 anos já tem que começar a olhar para alguma coisa, então é muita coisa. É bastante coisa. Começa desde a vacinação, né? A importância das vacinas, né? As vacinas são fundamentais. Na adolescência a gente tem um leque adicional, a importância da vacina de HPV para a prevenção do colo uterino. É exatamente nessa época que a gente pega da adolescência, tanto para o público feminino como para os adolescentes, para os meninos, tem indicação da vacina de HPV para a prevenção do câncer de colo uterino. Então começa com a vacinação precoce, aí depois com os exames de orientação, obviamente
gente entra na adolescência, as questões de orientação sexual do menino e da menina para aprender, saber o que faz, é fundamental, e a partir daí começa a medicina preventiva, baseada na história familiar, baseado nos exames preventivos do adulto jovem, e depois chegando até hiperpersonalização com medicina genética e genoma. Então tem bastante coisa legal aí na medicina acontecendo. Tudo isso, gente. Você está aí sentado falando assim, nossa, estou aqui assistindo, será que eu queria fazer essa pergunta? A gente vai perguntar, eu vou começar com uma aqui já, abrindo aqui, imagina que a gente está com várias caixinhas aqui, vou abrir uma delas, tá? Eu sei que vocês desenvolveram mais de 30 modelos de inteligência artificial, né? E é algo impressionante, porque tem muitas empresas que estão no primeiro, e é difícil. Como é que vocês olharam para isso? E aí, principalmente, por exemplo, tem um aqui que me chamou a atenção porque vocês conseguiram reduzir um tempo importante. Por exemplo, para o início do tratamento do câncer de mama, de 17 dias para 7 dias, né? Como é que vocês conseguiram... A primeira coisa, e eu já vou complementar com a segunda pergunta para tentar responder as duas juntas. Como é que vocês conseguiram criar isso e pensar em como isso não ia ficar, tipo assim, eu usei IA, descobri e pronto. Porque é uma notícia, é um baque. Se alguém chega para mim e fala assim, Camila, que bom, descobrimos antes, que ótimo, bendita tecnologia. Cara, eu tô degustando um câncer, Deus me livre, né? Mas como é que vocês... Essas duas coisas, como é que surgiu e como é que vocês tornaram para que essa tecnologia tivesse esse toque de humanização? Tivesse impacto, de fato, na vida dos pacientes, sem dúvida. Eu acho que, primeiro, a parte de AI na medicina, a gente vem falando há bastante tempo, né, de inteligência artificial na medicina. Há 10, 15 anos atrás falaram que ia substituir o radiologista continua trabalhando, ela só veio apoiar o radiologista, e a gente desenvolveu o algoritmo próprio através de linguagem natural e processamento, que a gente roda sempre no período noturno um banco de dados com os principais achados críticos, seja de doenças oncológicas, seja de doenças cardiológicas, e falando de oncologia, pegando especificamente esse caso, o câncer de mama. Então, obviamente que além do médico, na hora que for fazer um exame, seja um ultrassom de mama ou a própria mamografia, ele vai detectar lesões suspeitas, mas muitas vezes, quando ele detecta que tem contato do médico, já entra em contato com o médico e o prescritor, avisa o paciente, tem que dar o suporte. Quando tem algum achado que é muito preventivo, a gente tem que estar próximo, o médico tem que saber esse trato com o paciente. Aqueles com suspeita, por mais que tenha expectativa, na hora que vem a notícia, é um baque grande. Então, o fato de reduzir e a gente criar essa jornada com assessoria médica, detecta, o médico liga para o médico prescritor. Quando não acha um médico prescritor, a gente tem que avisar o paciente, obviamente, do diagnóstico, o próprio médico liga para poder avisar sobre o diagnóstico e poder conduzir da melhor maneira possível e dar esse primeiro apoio. Mas essa jornada é muito maior que isso, é só um início de uma jornada que, por mais que seja uma detecção precoce, tem um impacto emocional e familiar de todo o entorno dentro de uma doença oncológica, dentro de um câncer. Então esse suporte é importante, mas a detecção precoce e essa redução de muitas vezes, que às vezes tem paciente que não pega nem o resultado do exame, acha que é um preventivo, não pega o resultado, então esses alertas também são importantes. Ninguém na família nunca teve, né? Então eu só estou fazendo de rotina, aí demora 2, 3 meses para pegar um resultado e às vezes tem um achado importante, maligno, e que pode ser a diferença entre você diagnosticar rapidamente, fazer um tratamento e curar. E curar sem quimioterapia, e curar sem radioterapia. Então, o impacto na vida das mulheres com diagnóstico precoce e qualquer outro câncer também na vida dos homens, realmente, tempo é vida. Tempo é menor custo na saúde. Tempo é você recuperar, curar ou diminuir aí o impacto nos tratamentos adjuvantes. Então, é correto a gente olhar para que existe todo o protocolo de identificar os achados médicos, mas também de treinamento, de como a equipe vai fazer a abordagem. Sem dúvida. E direcionamento, né, para a continuidade do tratamento. Porque a DASA, como uma instituição diagnóstica, tem médicos prescritores nos seus consultórios, nos seus hospitais. Então, a partir do momento que você tem um achado relevante, que precisa da sequência, quando é um achado crítico, muitas vezes a gente nem deixa sair da unidade, encaminha direto para o pronto-socorro, emergência dos hospitais. Quando é um achado relevante não crítico, obviamente que a gente faz contato com o médico prescritor para ele dar a melhor conduta para o seu paciente. Afinal, ele confia naquele médico que prescreveu para a gente realizar um exame, seja de sangue, seja de radiologia e imagem, seja de genética ou um exame de patologia.
Então a gente tem que dar esse segmento, sempre respeitando o médico prescritor e no seu ciclo de confiança com aquele paciente em que está fazendo acompanhamento, para conduzir da melhor maneira possível. Fantástico. Pergunta que está fora do roteiro, mas que eu acho que é super relevante. Você acredita que por ser médico consegue mesclar bem esses dois universos? Que é isso que traz, porque esse olhar, às vezes, que o médico tem, talvez a pessoa de tecnologia não necessariamente tem da mesma forma. Eu acho que o olhar médico, o que me ajudou na gestão? Porque eu sei o impacto real na vida do paciente, né? Daquele diagnóstico ou daquele atraso no diagnóstico ou daquele exame que, por acaso, um aparelho teve um problema e não pôde realizar naquele dia e vai ter que adiar mais 2, 3 dias aquele exame. Então, a gente sabe o impacto na vida do paciente, naquela ansiedade de receber ou não o diagnóstico, ou descartar uma doença e falar, putz, não tenho câncer, ou não tenho um problema no meu coração. Então, isso é um impacto muito grande e eu acho que a gente consegue até ajudar em priorização de frentes, onde vai impactar não só no diagnóstico, mas onde tem maior impacto também na experiência do cliente, né? Não, eu acho fantástico. Eu fiz a pergunta já pensando, cara, que brilhante, né? Se a pessoa fosse a maioria fosse primeiro especialista naquele business e depois aprendesse sobre administração, gestão, que é adicional. Então, legal. Parabéns. Obrigado. Bora agora, né? Você já tinha até começado a tocar nesse assunto. Agora eu vou te fazer uma pergunta sobre HPV, tá? Quando a gente começa a falar sobre acessibilidade, às vezes HPV, primeiro que parece um assunto super novo, mas não é. Só que ainda existem muitas pessoas que não fazem a coleta adequada, perdem o time, uma série de coisas. E eu sei que vocês fizeram essa acessibilidade, né? Para que a pessoa pudesse ter facilidades para esse cuidado mais estruturado para a coleta do HPV. Me fala um pouco sobre como é que é esse projeto. Vamos lá, o HPV, para quem não conhece, a sigla é herpes papilomavírus e ele é responsável pelo um dos maiores preditores aí, responsáveis pelo câncer de colo uterino. Qual é a questão do HPV? Que a mulher precisa fazer a coleta de um Papa Nicolau por um profissional de saúde. E o que a gente lançou no final do ano passado, no decorrer do ano, foi a autocoleta de HPV. Porque a gente tem muito tabu do marido não querer deixar a mulher fazer um exame invasivo. E às vezes até uma coleta de Papa Nicolau. E isso, quando a gente vai para as classes sociais mais baixas, esse tabu ainda é maior. Então você tem aí ainda uma prevalência de câncer de colo uterino muito alta, principalmente nas classes sociais mais baixas e muitas vezes por essa questão de tabu. Então a autocoleta de HPV é um exame, é um novo produto em que a mulher faz através de orientação, obviamente, e orientada, pode ser à distância, ela mesma faz a coleta do Papa Nicolau dela, através de um dispositivo que ela insere, ela mesma insere, então não tem nenhuma pessoa, por mais que seja uma outra profissional mulher que faça isso, para quebrar esse tabu e aumentar a adesão de diagnosticar, primeiro, as alterações de detecção desse herpes vírus, para poder ser tratado e evitar o câncer de colo uterino. E a gente tem condições de erradicar esse câncer de colo uterino através dessa prevenção e disseminando a autocoleta. Então isso é super importante, e isso ajuda a quebrar esse tabu e essa resistência boba, né, dessa masculinidade e que ou às até vezes... da mulher falar, ai, nossa, tô sem tempo, tô não sei o que lá. Também, tem N razões, né? Que pode fazer em casa, encaminhar para o laboratório. Então, isso é uma facilitação e aumenta o acesso à saúde para um diagnóstico super importante que pode impactar no longo prazo da mulher. Total. Vem com tutorial, por exemplo? Vem com tutorial. Por exemplo, a pessoa vai fazer exame de gestante, vem ela lá, fala assim, se eu não souber fazer... Né? 5, 6 passos de como fazer a autocoleta. Inclusive com um desenho esquemático de como fazer. Ai, que legal. Então é bem interessante e prático. Fantástico. Um outro assunto que você trouxe também, que eu tinha colocado aqui, que é legal da gente falar a respeito, você falou do poder dos dados genômicos, né? De você entender um pouquinho por uma rastreabilidade. Às vezes, assim, ninguém na família nunca teve, mas será que você conhece todo mundo da sua família? Porque todo mundo é muita gente, né? Muita ancestralidade, uma série de misturas que vão se fazendo, que podem te trazer essa predição de, olha, você tem essa... Tá mais predisposto a isso. Não quer dizer que vai acontecer, porque às vezes a pessoa faz uma análise ali e já sai... Mas como é que vocês têm olhado para esses dados, né? O quanto a população também... Eu vejo que
isso se torna cada vez mais comum em rodas de conversa. Você sabia que existe, não sei o quê. Como é que vocês olham para o tema? Não, é um tema fundamental. Nós somos um dos maiores players aí de genômica no país, né? Com a DASA Genômica, a gente também tem um produto do Genera, e aqui a gente divide, acho que em 2 blocos, né? A gente tem a questão do produto, né? O nosso produto Genera, que vai ver o wellness, vai ver ancestralidade, vai ver predisposição de risco de futuros cânceres, de doença coronariana, de sensibilidade à cafeína, de prática de esporte, de orientação, melhor fazer um exame de um exercício mais aeróbico ou mais musculação. Eu tenho predisposição melhor para hipertrofia com carga baixa, com carga alta. Então tem muita dica nessa parte de bem-estar e de wellness e longevidade com esse produto da Genera. Então eu acho que isso é muito legal. A gente está trabalhando com isso e a gente vê nessas rodas de conversas a questão do uso e também da origem, né? Da onde que realmente é a minha origem? Ok, meu avô é português, pegando o meu exemplo, meu tataravô é libanês por parte de pai, mas de onde vem essa origem? Vem do Oriente Médio, vem do norte da África, vem do sul da Europa, então ele consegue fazer esse mapeamento. E por outro lado, nós temos realmente a genômica clínica, né? Em que a gente consegue realmente, através dos fatores de riscos, e quanto mais parente próximo, pais, mães, irmãos, filhos, maior risco você tem, obviamente, de ter algum gene familiar e um maior risco de desenvolver um câncer. Então, quando a gente tem o diagnóstico de câncer, tem algumas doenças que a gente consegue fazer risco familiar, das doenças que são hereditárias. E muitas vezes investigar se você tem a predisposição aumentada para começar o quê? Exames mais precoces para fazer a medicina preventiva, porque se você tiver um risco, você começando com medicina preventiva, você pode detectar mais rápido. Então isso pode trazer alertas para as pessoas, obviamente, de fazer medicina preventiva e fazer um diagnóstico mais precoce se você tem um risco aumentado, não só familiar, mas comprovado pela genética. E obviamente que a genética ajuda demais aí no direcionamento até de tratamento, de expansão, de quimioadjuvante, de radioterapia, de aumento de ressecção cirúrgica através de patologia imunohistoquímica. Então ela ajuda demais também na orientação terapêutica e no prognóstico a longo prazo. Então acho que a genômica vem mudando um pouquinho essa história, tanto da parte de wellness e bem-estar, né? No nosso caso com Genera, como os exames genômicos de predição de risco, seja cardiovascular ou para diagnóstico e prognóstico terapêutico. Então isso é muito legal. E a partir daí você vai para aquele caminho da medicina de precisão, porque com esses dados você consegue ser muito direcionado, além dos algoritmos generalistas, você consegue personalizar o tratamento para cada paciente, para cada tipo de câncer, que é fundamental nos dias de hoje. E vai mais assertivo. Vou te contar uma história para você trazer sua percepção sobre isso. Alguns anos atrás, minha mãe faleceu, teve um tumor e tal, e eu falei, vou morrer, e eu cheguei no médico, falei, doutor, eu preciso fazer uma análise do meu cérebro. Ele falou, não, às vezes eu posso fazer até mais mal do que bem nesse exame. E ele recomendou, ele falou assim, olha, vamos fazer um exame preditivo para ver se existe a predisposição. Se o exame disser que existe alguma predisposição, a gente pode fazer esse tipo de exame para você que é tão jovem, porque acho que eu tinha 32. Eu falei, mas eu quero fazer. E ele falou assim, não, mas não é recomendado. Então, acho que esse tipo de coisa te traz até qual tipo de exame fazer para não ser... Porque muitos exames te trazem uma carga de uma série de coisas que não é legal você ser exposto, né? Sem dúvida. E eu acho que é também a questão da indicação e da pertinência, né? Hoje, com a facilidade da informação, mundo digital, um monte de influencer falando de bem-estar, até de saúde, de tratamento, né? Independente de formação ou não, é muita informação para o paciente. Então o paciente já chega para o médico querendo fazer 3, 4, 5 exames, mas muitas vezes aquele exame não é indicado. Então você basear numa história clínica, e a gente sabe que para fazer diagnóstico, 70%, 80% das vezes a gente precisa de um exame complementar. Mas é fundamental que tenha pertinência, que tenha lógica, porque às vezes o excesso de exame pode fazer mal. E às vezes você vai fazer diagnóstico de achados que não vão ter repercussão nenhuma nos próximos 30, 40 anos. E vai causar essa questão psicológica e emocional que eu tenho alguma coisa e não posso tratar. Então eu acho que a gente tem que separar também e ouvir a indicação médica do que deve ser feito, com que pertinência e quando. Né? Só que baseado, obviamente, em informações
informações que antigamente era só uma história clínica com o paciente, que passaram por exames, e agora a genômica pode contribuir demais nessa decisão e nessa periodicidade de quando fazer e quando começar a fazer um exame preventivo. Eu já faço analogia que é tipo um mestrado do corpo humano, né? Você consegue ver ali e falar assim, deixa eu buscar essa informação. Além disso, né, tem outra que essa informação... Gente, para quem estiver assistindo, eu estou gestante, tenho o Murilo aqui no meu útero vivendo até maio. E eu vivi isso recentemente, tá? Justamente essa conversão de imagens de ultrassom em modelos 3D. E saí de lá um pouco assustada positivamente, porque você fala assim, meu Deus... eu falei, gente, já tem tudo isso feito, já... Porque é surreal a qualidade que tem dessa imagem, né? Como é que vocês foram pensar nisso, nessa qualidade, em tudo que acompanha, já que normalmente é no momento de pico de experiência, né? É o momento que você vai ver. É o exame que não necessariamente precisa fazer daquele jeito, mas fazer é algo que é mágico. A gestação é um momento sublime, ainda mais na hora que você começa, quando vão passando os meses, você começa a ver mais a carinha do bebê de fato, né? Passou aquela fase do primeiro trimestre que você sabe que não teve nenhuma alteração, que está bem formado o bebê, então começa a fase do encantamento, de querer ver a carinha, querer ver o sexo do bebê, obviamente. E as imagens evoluíram tanto do ultrassom, né, nessa medicina fetal, né, do feto, em que você consegue ter imagens quase realísticas de 3D. E além disso, agora, a impressão 3D na medicina e na saúde evoluiu muito, né? A gente tem uma parceria lá no Rio de Janeiro, com a PUC lá no Rio de Janeiro, em que a gente tem esse laboratório 3D, em que a gente faz várias impressões. A gente faz impressões para preparo cirúrgico, para próteses ortopédicas, e faz a carinha do bebê em 3D, que muitas vezes aquela mamãe gosta de ver. E a gente fez alguma coisa que muito inclusiva, que vale a pena ressaltar aqui, que a gente uma vez fez para uma mãe cega essa impressão em 3D. E ela pôde pelo toque, ver a carinha do filho, obviamente do bebê no seu útero, mas pelo toque ela sentiu e conseguiu imaginar ele. Então é uma coisa que sensibiliza muito a gente. Como é que a gente pode contribuir com a experiência, né? E essa mãe cega pôde ter essa experiência de ver na impressão 3D o bebezinho dela, que não poderia ver pela imagem do ultrassom, né? Que lindo, que lindo. Né? Eu até fiquei sem palavras aqui, gente, olha só. Não, fantástico. E eu, emendando aqui nisso, acho que é super legal, porque tem que ter muita sensibilidade para trabalhar nessa área. Eu já falei isso fora aqui nos bastidores, falei no começo, resgato isso. Onde é que... Aí é check-up do líder, tá? Para ver assim, vamos fazer uma anamnese aqui do Cury. O que você faz para conseguir se manter sensível, para conseguir... E ao mesmo tempo ser estratégico, porque é o que é esperado na sua posição, né? É o cara que vai trazer análise de dados, é o cara que vai tomar as melhores decisões, vai olhar o DRE, a linha, tudo funcionando. Mas é essa pessoa que tem que ter essa sensibilidade para conseguir pensar nesse tipo de coisa, nessa impressão ali do dia a dia e também cascatear para que outras pessoas tenham essa mesma mentalidade, que não seja só o Cury, porque não adianta só o topo estar dessa forma. Todo mundo tem que estar. O que você faz para se manter humano, né? Acho que essa é a pergunta. Acho que isso é um aprendizado de vida, né? Eu acho que a gente vai aprendendo conforme a gente vai ganhando experiência, vai aumentando a maturidade. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente entender esses gatilhos nossos, às vezes de impulsividade, de gestão de tempo, para que a gente possa realmente ter um tempo para desestressar primeiro na nossa vida pessoal, né? Eu faço isso com esporte, eu faço isso... Qual esporte? Deixa a dica aí para o pessoal. Eu era jogador de handebol e basquete, né? Mas agora eu faço musculação e corrida, mas corrida na academia, nenhuma maratona. Então, eu faço isso para desestressar, acho que quase todo dia, então acho que é importante. Isso ajuda a aliviar o estresse, manter, eu acho que... independente de religião, acho que a espiritualidade também é fundamental para a gente manter o equilíbrio. Então, eu acho que é uma coisa que eu também tento ter meus períodos de reset, vamos chamar assim. E eu acho que o mais importante é a gente, como líder, né, falando em gestão, a gente tem que ter alguns bloqueios nas nossas agendas para ter o olhar de futuro e para ter o olhar de aprender, curva de aprendizado. Então, recentemente, eu fiz um curso no MIT de inteligência artificial, fiz um curso na Sampo de exponencialização e transformação digital de negócio. Então, você não pode perder, obviamente,
a sede de conhecimento, que é fundamental, porque senão você fica cuidando 100% da operação do hoje e não olha amanhã, nessa construção de futuro. Então, acho que esse equilíbrio que você tem que encontrar, obviamente com os momentos de tirar o estresse para poder realmente pensar em estratégia, pensar lá na frente e poder aprender no dia a dia. Que baita aprendizado e muita coisa legal. Eu vejo muita gente que às vezes chegou novo no mercado, estagiário, fala, não, eu quero posição de VP, legal, mas se até o VP está se qualificando todos os dias, a gente tem que continuar. Então, acho que tem recados muito legais da espiritualidade, de encontrar esses momentos de descompressão maravilhoso. Fundamental, Camila. Até porque, gente, se você ainda não é assíduo aqui no canal, lembra de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar seus comentários, mas também assista episódios anteriores, porque já passaram muitas pessoas aqui por essa cadeira que tiveram que aprender a duras penas que essa pausa é necessária. Eu fiquei abismada com o número de pessoas que já passaram aqui que tiveram burnout, por exemplo. Então, cuidemos mais da nossa saúde, acho que esse é um episódio que cabe essa lição aqui, né? E ir para um boteco como esse é maravilhoso, tomar o nosso drinkzinho é maravilhoso, mas você sabe que acontece normalmente no final do boteco? Começa o pessoal a acender a luz, começa a passar tirar gente as cadeiras. E eu prometi pra ele que ninguém ia tirar a cadeira, gente. Então, antes que alguém tire a cadeira, é a hora da nossa saideira. Você está preparado pra isso? Vamos lá. Se segura aí, porque vai ser assim. Eu te faço uma pergunta e você responde a primeira coisa que tiver à mente. Bate pronto. Um livro que te inspira? Eu adoro o livro Good to Great do Jim Collins. Uma comunidade ou cidade no mundo que te marcou? Eu amo Barcelona. Difícil para quem viaja muito ter que escolher um só, viu, gente? Então tava no top of mind aí mesmo. Um hábito que mantém sua saúde mental em dia? Praticar esporte. Essa tava fácil, que a gente pegou a cola aqui, ó. Uma frase ou lema que é seu norte? Eu gosto de uma frase de Aristóteles, que ele fala que é o seguinte: nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência não é um ato isolado, mas é um hábito de vida. Falou bonito, viu? Merece até destaque essa frase aí. E agora é a pergunta polêmica que você cria algumas inimizades com umas pessoas, com outras não, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Se você pudesse tomar um drink com uma pessoa em um boteco qualquer do mundo, viva ou morta, quem seria essa pessoa? Acho que atualmente, pelo que nós estamos passando no mundo, transformação digital, eu acho que eu tomaria um drink com o Bill Gates. Bill Gates, para beber daquela fonte, né? Com certeza. Show de bola. Com isso, Curi, eu agradeço demais de novo seu tempo, assim como eu abri agradecendo seu tempo, que é um ativo tão importante. Já estivemos juntos em painel de debates. Agora aqui, que bom, porque no painel a gente é tão rapidinho aqui, podemos explorar mais. Espero que você que está nos assistindo também goste muito. Mas eu queria que você fechasse com o moral da história, né? Igual a história de criança que tem o moral da história da nossa conversa. A gente falou sobre tantas coisas. O que a pessoa deve sair daqui com aquele... Não, isso aqui é o que está claro na minha cabeça. Eu acho que no mercado de saúde a gente precisa ter o olhar não só, obviamente, de impactar positivamente em fazer o diagnóstico na vida dos pacientes, mas olhar para essa experiência, essa jornada contínua, né? Nós precisamos evitar essa fragmentação da jornada dos pacientes. E para isso, a gente ter esse olhar 360 na sua experiência e poder conectar os pontos entre hospitais, medicina diagnóstica, consultórios médicos, medicina preventiva, longevidade, é fundamental. E de antemão queria agradecer esse bate-papo maravilhoso e a sua moderação aqui, Camila. Muitíssimo obrigado. Viu? Muito obrigada. Espero você em várias outras iniciativas aqui da Consumidor Moderno. A casa está sempre de portas abertas para você. Conte comigo sempre que precisar. E para você que está nos assistindo também, né, gente? Lembra que aqui a gente o ano inteiro faz iniciativas, tanto nacionais quanto internacionais, para garantir que você fique sempre por dentro da experiência do cliente, do paciente e das super tendências e preocupações que a gente precisa ter. Então eu te vejo nos próximos. Muito obrigada por mais esse episódio. Ai, que delícia! Sempre bate-papo bom. Muito bom, muito bom. Eu já quero fazer, só pra ver como é que é. Já fiquei super curiosa. Mas pode ter que fazer depois, se dedicar alguma coisa. Se vier positivo, aí tem que fazer e dar continuidade no diagnóstico. Né? Você consegue Mas mais. se vier negativo, você não precisa nem ir pro Papa Nicolau. Tá. Ai, que legal. Eu achei o máximo. Esse exame é maravilhoso. Ele tem... Saíram até o...